Deputado, está de volta conosco? Agora sim. Obrigada por voltar aqui no programa. Bom, eu vou retomar a nossa última pergunta, que era sobre anistia. Estávamos falando sobre a questão da anistia que restrita, geral, ou sobre o que a gente falou de anistia light. Assim, hoje a ideia do Paulinho da Força e do Centrão é trabalhar por uma anistia um pouco mais equilibrada. Quando a gente fala em equilibrada, a gente tira Bolsonaro do jogo, a gente tira a inelegibilidade de Bolsonaro do jogo. Em que pé que fica isso? Eu não conheço, daqui a pouco eu estou indo para Brasília, já peço desculpa a vocês do horário de voo, mas daqui a pouco a gente vai conhecer o relatório do deputado Paulinho da Força. É, a gente acredita que ele vem dosimetria de pena para 8 de janeiro, obviamente, de alguma maneira, deve ter alguma coisa sobre redução de pena para o presidente Bolsonaro, mas eu não acredito que ele vai entrar no caso de elegibilidade. Foi feita uma pergunta anterior sobre a deputada, Andressa perguntou sobre a deputada Carla Zambelli, e em nenhum momento a gente foi conversado sobre a anistia para a deputada Carla Zambelli. Eu não acredito que ela estará contemplada no deputado Paulinho. Deputado, o senhor estava colocando que a ideia não é anistiar ninguém que participou do plano Punhal Verde e Amarelo, né? Como ficou picotado, só vou pedir para o senhor voltar nessa sua fala. É, aí a gente está falando ali dos generais, né? Então não seriam também alcançados. Eu entendo que esse texto ainda está sendo construído, mas, ao que nos parece, construído em várias mãos ali, né? Os generais. A gente já falou do presidente Jair Bolsonaro, se colocou da dosimetria da pena, Zambelli está fora disso, e os generais, principalmente os que estavam ali elaborando esse plano do punhal verde e amarelo. Beleza, eu estou falando aqui como líder do Progressistas pelo Progressista, Certo. né? Precisa estou defendendo porque a gente não acredita em anistiar qualquer pessoa que tenha participado de um plano que possa ter, em algum momento, planejado golpe ou morte especificamente. Agora, a gente espera do texto político um texto que possa geral que tem um pouco de sentimento de que existe uma punição excessiva ao 8 de janeiro, né? E algumas penas excessivas, porque houve uma mudança até por iniciativa do próprio Congresso que levou uma punição não, para alguns parlamentares, como eu, uma punição exacerbada. Então, eu acho que a gente precisa entender como vai vir esse relatório do Paulinho e trabalhar pela aprovação ou não. Deputado, o senhor é muito próximo do presidente da Câmara, Hugo Mota. Queria que o senhor avaliasse a decisão dele de punir os parlamentares que fizeram aquela invasão ali do plenário da Câmara. Foi uma decisão acertada na sua avaliação? Olha, pelo que eu li, né, pode ser que tenha acontecido alguma coisa nas últimas 4 horas, que eu estou atendendo aqui no Rio de Janeiro, meu espaço de tempo é curto, foi feito pela Corregedoria o apontamento, não o deputado Gumont, mas a Corregedoria apontou punir 3 deputados. O deputado Zé Trovão, o deputado Polon e o deputado Marcel Van Hatten. Né? Eu estava diretamente nesse episódio, né? Eu estava diretamente envolvido no que aconteceu. Né? Zé Trovão, que o Hugo foi acessar o plenário e ele se colocou na frente do presidente Hugo, o deputado Polon e o deputado Marcel, no momento que as cadeiras estavam desocupadas à espera do presidente, ao presidente subir. Nós já tínhamos conversado com as principais lideranças ali daquele movimento, né? Estava tudo alinhado para o presidente voltar a ocupar sua cadeira. E aí, naquele momento, o deputado Marcelo e o deputado Polon sentaram na cadeira. Tem aí a público, estava sendo transmitido ao vivo um diálogo meu com o deputado Marcelo, né? Eu que estava ali tentando fazer essa mediação, e julgo que eles não tomaram a atitude correta ao presidente da casa se dirigir, eles insistirem em estar sentado na cadeira. Na minha opinião, o que eles fizeram são passíveis, sim, de punição. O deputado Zé Trovão, eu não presenciei, eu já estava ali no plenário com as cadeiras vazias, esperando o presidente Hugo, quando os dois deliberadamente sentaram na cadeira. E aí eu acho que vai ser qual a avaliação do Hugo, a avaliação da mesa, se passar para o plenário. Eu julgo que os dois tiveram uma atitude incorreta. Desaprovando, não vi, não posso posicionar.
sem sombra de dúvida, que não é um episódio para que as pessoas entendam que ninguém pode atrapalhar o exercício da democracia e impedir que o presidente da Câmara abra uma sessão, porque é uma desonra para nós do parlamento. Deputado, temos agora a Federação União Progressistas, né, o PP junto ao União. Já tínhamos um candidato aí, um pré-candidato à presidência da República, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O Ciro, presidente Ciro, do União, chegou a falar, inclusive com a Andresa, que o candidato dele seria Tarcísio, né, Andresa, que apoiariam o Tarcísio, que o Tarcísio seria, de fato, um grande nome para as eleições de 2026. Tendo isso posto, o que a federação vai fazer? A federação tem essa intenção de ter um candidato à presidência ou um candidato a vice, e para onde vai para o Tarcísio? Qual é o jogo no momento? Eu acho que primeiro precisa ter uma organização dos partidos que entregam o centro e a centro-direita, né, na construção de uma candidatura. Isso foi o início de uma conversa que aconteceu na presença de diversos presidentes de partido e alguns líderes partidários eles estavam para começar a ter um alinhamento. Acho que tem que ser colocado os nomes. União Progressistas tem interesse em participar nessa construção. Acho que a partir do momento que tiver uma construção, o nome do governador Tarcísio, como é o governador do maior estado do país, para se contrapor ao presidente da República num caso de reeleição, é o principal nome, porque tirando o presidente da República, ocupa um cargo de mais destaque no país como governador do estado de São Paulo. Ele tem uma liderança natural para esse processo. Sai na frente. Ele sai na frente, notoriamente. Pois no presidente Lula ele é o mais votado, não tem dúvida. Então ele já sai com essa vantagem. Então eu acho que ele, além disso, a maioria dos governadores tem simpatia pelo governador de São Paulo. Isso precisa ser conversado nos próximos dias. Eu te confesso mesmo que a gente está tão tomado pela pauta da Câmara, pelas últimas semanas, que a gente não tem conseguido dar um minuto de atenção à questão eleitoral. Nesse momento a gente está tentando organizar, sair de pauta. A Câmara produz muito pouco a falar. Então, aprovou na semana passada a tarifa social para conta de luz, isso praticamente não foi abordado. A gente tem temas importantes para abordar na Câmara essa semana, como o imposto de renda, como o MP dos mais especialistas, como licenciamento ambiental. Foi designado o relator sobre o projeto do VOD, para fortalecimento da cultura nacional, taxação de streams. Então, a gente tem muita pauta positiva, mas a nossa pauta está dragada pelo assunto anistia e, infelizmente, de uma forma errônea, também foi dragada pelo assunto prerrogativos. Deputado, como que vai ficar a imagem da Câmara? O Senado agora está dizendo que não vai votar a PEC da blindagem, o senhor chama aí de PEC das prerrogativas. Diante da reação popular, o Senado já está dizendo que não vai votar. Muitos deputados estão dizendo, desculpa, foi engano, eu votei, mas eu não sabia direito o que eu estava votando. Essa imagem da Câmara dos Deputados ficou muito ruim, né? A gente viu aí no final de semana vários protestos com relação a isso. Foi um erro da Câmara ter trazido esse assunto? O senhor também está nessa linha do desculpa, foi engano? Não. Eu acho que nós retomamos o texto originário da Constituição de 88, né, que protege o exercício do mandato parlamentar. Hoje o que a gente está vendo é a falta de liberdade parlamentar, que preocupa a democracia. Se o Senado não aprovar, faz parte. Diversos projetos aprovados pelo Senado não foram aprovados pela Câmara, projetos aprovados pela Câmara não foram aprovados no Senado. O que tem de diferente, Andresa, da Constituição de 88 foi a inclusão de presidentes de partido, certo? Pedido, solicitado por praticamente a grande maioria dos principais partidos brasileiros. O senhor pode citar? Isso. Posso citar. Presidente do PT, Adinho Silva, presidente do PL, presidente do União Brasil. A maioria dos presidentes de partidos solicitaram isso por quê? Porque os partidos políticos, com os fundos partidários, passaram a ter fundo eleitoral muita força. Um presidente de partido hoje tem o mesmo protagonismo de um deputado, um senador, talvez até mais. Então, ao dar ao foro deles, é para ser analisado no Supremo Tribunal Federal. É para ser analisado pela PGR, não por um juiz de primeira instância que pode,
ao tomar uma decisão direta contra o presidente de partido, alterar o resultado de uma eleição. Se você tomar uma medida, seja ela mais esdrúxula possível, né, de um juiz de primeira instância contra um presidente de partido e bloquear um fundo partidário, faltando 7 dias para uma eleição, você pode interferir no resultado da eleição. Esse é o objetivo. Não tem blindagem, infelizmente. Essa é uma matéria que foi muito mal abordada, está sendo mal abordada, né? Isso é a garantia dos nossos mandatos. Mas Assim como como vocês explicar não para o pensam, eleitor, deputado? só terminar. Como vocês têm garantia das fontes de vocês, das fontes jornalísticas, têm liberdade de opinião, tirarem dos deputados a prerrogativa de liberdade de opinião, de poder exercer o seu mandato livremente e de poder fazer uma avaliação sobre isso, por quê? Porque o nosso mandato dura 4 anos. Terminou 4 anos, a pessoa pode voltar para lá para ser processada normalmente sobre qualquer assunto. Nós iremos analisar se a pessoa merece o processo. O que está acontecendo hoje é que os parlamentares estão sendo coagidos. E nós estamos garantindo a democracia. Mas, infelizmente, toda vez que algum parlamentar quer falar, quer fazer a fala, quer utilizar a tribuna, não deixam a gente falar. Ele é interrompido. Assim como você está me interrompendo. As pessoas nos interrompem. Ninguém consegue entender que é o texto originário da Constituição. Está falando que o Ulisses Guimarães, Nelson Jobim, Bernardo Cabral colocaram na Constituição. Não está inventando nada, a não ser a de presidente de partido. Mas se o Senado não achar que é importante, se os senadores se sentirem contemplados hoje no seu mandato, no pleno exercício do seu mandato, eles não votem. É natural da democracia, zero de problema. Deputado, eu queria entender como que a gente explica para o eleitor brasileiro um ponto que foi colocado na PEC, que cabe à Câmara e ao Senado autorizarem a abertura de processo contra parlamentares, e por que que essa votação é sigilosa. Acho que são 2 pontos que seriam importantes o senhor colocar. E com relação ao PT, o senhor disse que o presidente do PT também pediu para ser incluído entre os que devem ter prerrogativa de foro, e o PT tem feito toda uma campanha dizendo que ele é contra a PEC das prerrogativas. Então, eu já vou emendar 2 perguntas, para o senhor não dizer depois que eu estou lhe cortando. Uma é com relação a como é que a gente explica o sigilo e ter que autorizar para ser investigado, e a outra se o PT está sendo incoerente, uma vez que ele também participou das negociações para se beneficiar disso. Eu acho que ele que primeiro tem que pedir ao presidente do PT que dê as explicações. Somos nós que temos que dar explicação por ele. Ele deveria vir a público e colocar. Agora, ele também pode ter uma opinião e o partido dele pode ter uma opinião contrária. Isso é natural de uma democracia. O presidente do partido também, ele pode ter uma opinião, ele achar que é importante o posicionamento do presidente do partido, o corpo do partido pode não ter uma opinião igual a ele, que eu acho que é o que aconteceu. Né? As pessoas entenderam de uma outra forma. O texto é o texto originário da Constituição. O texto da Constituição garantiu o voto secreto, para que o parlamentar pudesse decidir na maneira secreta. Era assim que acontecia. Nós não fizemos nada diferente com o texto originário da Constituição. Infelizmente, estão colocando uma série de coisas. O texto, a votação era secreta, que garantia a liberdade do parlamentar. É esse o ponto. Nós estamos voltando à Constituição de 88, não tem nada de diferente, absolutamente nada. Bom, eu vou para a minha última pergunta, deputado. Houve a saída do Centrão do governo do presidente Lula. O ministro Celso Sabino, que era o que estava aí mais reticente, já disse que vai sair. O que esperar agora? Esperar um Centrão mais ligado, um Centrão à direita, deixando de fato o governo federal? O que esperar do Centrão dentro do Congresso? Eu acho que vai ter uma atuação do União Progressista da mesma maneira que a gente vem atuando. Semana passada, no meio dessa confusão, todos nós votamos pela tarifa social da conta de luz. Né? Todos os projetos que são em prol do país, nós estamos votados com o governo. Projetos que a gente não acredita que vai beneficiar o país, ou que possa levar impacto na sociedade, aumento de carga tributária, nós vamos votar nas convicções partidárias de nós. Mas, apesar de tudo, somos nós que temos entregado os votos para aprovar a maioria dos projetos. Como nós vamos aprovar medida provisória para poder implementar os mais especialistas, tentar aumentar o atendimento para a população, a gente aqui não está preocupado com a eleição, está preocupado com a população.
apesar de todo dia, né, as pessoas colocarem a Câmara dos Deputados, tentando colocar a Câmara dos Deputados como uma instituição, é uma instituição que tem dificuldade, porque ela tem 513 representantes. Toda a sociedade brasileira está representada dentro da Câmara. E para você aprovar algum tipo de projeto na Câmara, precisa de muita negociação para que chegue lá para dar quórum constitucional. A mudança na PEC das prerrogativas parlamentares foi em quórum de PEC, de mais de 300 votos. Então, assim, tem um sentimento da casa de que o mandato parlamentar está desprotegido. Não é um sentimento da casa de blindar ninguém. Isso não acaba com nenhum processo, não impede, ninguém pode se esconder atrás de um mandato, mas sim ter a liberdade de expressão. Se a sociedade brasileira, se o Senado não considera importante garantir a liberdade de expressão parlamentar, a gente vamos insistir e olhar para o futuro e rezar para que a gente não se arrependa ao a gente garantir uma prerrogativa constitucional. Está garantida uma prerrogativa constitucional ao presidente da República, que é poder executivo. Está garantida uma prerrogativa para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente está tentando tirar uma prerrogativa da Câmara e do Senado. Tomara que essas pessoas que defendem a democracia, como eu defendo, não se arrependam no futuro. Por simples pressão popular. Né? A pressão popular, ela depende muito de quem está fazendo a informação, qualidade da informação, como isso está sendo colocado, né? Como isso está sendo questionado. Eu, graças a Deus, na minha base, não tenho problema nenhum com isso. Não respondo a nenhum inquérito, não respondo a nenhum processo. Estou muito tranquilo com a minha qualidade de decisão. Eu tenho certeza absoluta do que a gente quer para o futuro do Brasil. Futuro democrático, futuro com quem possa fazer um mandato de parlamentar de forma tranquila, conforme ele ofereceu o seu eleitorado ao colocar o seu nome para ser candidato. Deputado, como é que estão as conversas com o Senado com relação a essa PEC? Assim? Tem interlocução com o presidente Davi Alcolumbre para que isso seja pautado o mais rápido possível ali, ou não tem essa harmonia entre as duas casas? Eu acho que a gente não tem que conversar com o presidente Davi Alcolumbre nesse momento. Né? A PEC está na CCJ, tem um relatório. A CCJ, e nós vamos. O mesmo interesse que a Câmara tem, o Senado deveria ter. Se o Senado entender diferente, a gente vai compreender e vai entender do jogo democrático, faz parte. Aqui a gente não tem que sair da Câmara para ir no Senado defender, não. Os próprios senadores têm que acreditar. Se eles não acreditarem, não vão aprovar o projeto. Isso faz parte da. Várias coisas acontecem na Câmara e no Senado dessa maneira. A grande maioria da Câmara acredita que nós gostaríamos de voltar ao texto originário da Constituição de 88, que o que os constituintes fizeram em 88 já previa momentos como nós vimos enfrentando. Por isso que foi criado aquele conjunto de prerrogativas. A Constituição ela tem a previsão atemporal. O que nós estamos fazendo é botando isso no bolo de hoje. Hoje a gente está olhando dessa maneira. O que fez a mudança no passado foi porque algumas pessoas entenderam que demorou a liberar o processo e nós colocamos nesse texto que tinha um prazo de 90 dias para ser julgado na Câmara. Para que nenhum processo, ninguém ficasse lá escondido embaixo disso, que as pessoas pudessem vir para julgamento. Eu acho que é simples. Agora ninguém vai sair da Câmara para ir ao Senado, como o pessoal dos senadores têm liberdade para decidir. Inclusive, eles têm condições totais de decidir sozinhos, não precisa da participação da Câmara. Muito bem, obrigada. Tem mais algum questionamento, Andresa? Não, obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Doutor Luizinho, líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. Obrigada, sempre muito bem-vindo aqui no Contexto. Muito obrigado, Meila. Obrigado, Andresa.